Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred e essa é a aula da terceira semana de linguagens, da área de linguagens, né? Específico para artes. Lembrando que a área de linguagens, ela aborda a área de conhecimento de língua portuguesa, língua inglesa e artes. E essa teleaula, ela é um complemento do PET do segundo ano, tá ok? Eu espero que vocês estejam com o material em mãos. Hoje a gente vai produzir em cima do que a gente está aprendendo a respeito de perspectiva, tá certo? E eu acho que vai ser bem interessante. É uma aulinha mais curta, ela é bem mais simples, mas por quê? Porque eu quero dar oportunidade para vocês produzirem, tá ok? O que acontece? Você vai ver aí com o responsável, o seu responsável, que está te tutoriando aí no seu local de estudo, e você vai precisar também de uma folha A4, de um lápis, borracha e uma régua. Por quê? Porque em cima do material que a gente está estudando, né? Inclusive, eu espero que você esteja com o material complementar do PET do segundo ano, referente à terceira semana, né? E eu espero que você esteja com esse material para acompanhar a aula, né? Lembrando que hoje você vai produzir um desenho, né? Um desenho simples, baseado no que a gente está estudando a respeito de perspectiva, ou seja, utilizando as técnicas simples de perspectiva, o ponto de fuga, linha do horizonte, linha de fuga, tá certo? Então, hoje a gente vai produzir em cima do que a gente está estudando. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos por passo a passo, né? Então, ó, a gente vai revisar um pouquinho, né? Dos pontos de fuga, uma continuação, né? Então, todas as linhas paralelas entre si e que se afastam em direção ao horizonte apresentarão este ponto de fuga. Essas linhas que eles estão falando é a linha de fuga, né? Todas as linhas convergem para o ponto de fuga, ok? Então, sobre o ponto de fuga vai estar sempre na linha do horizonte, ok? E todos esses pontos poderão ser representados no plano de quadro. Plano de quadro, vamos imaginar que isso aqui, ó, é a folha A4, né? Esse quadro aqui, os desenhos estão aqui, as linhas de fuga, né? O que você vai ver é que o ponto de fuga e a linha do horizonte não precisam estar obrigatoriamente dentro do quadro, do plano de quadro, tá ok? Não obrigatoriamente o ponto de fuga ele tem que estar lá dentro, mas pode ver que todas as linhas de fuga convergem para ele, né? Lembrando que quando você termina o desenho, o que vai sumir? Vai sumir o ponto de fuga, que é imaginário, as linhas de fuga, que são imaginárias também, e também a linha do horizonte. Vai sobrar aqui nesse desenho, por exemplo, só esses dois cubos aqui, ok? Então, é assim que a gente trabalha em perspectiva, tá certo? Então, é o que ele vai falar lá agora, ó. O ponto de fuga também pode ficar fora do plano de quadro. É o que aconteceu aqui, ó. O ponto de fuga está fora do plano de quadro, tá certo? Para facilitar para vocês, quando vocês forem produzir, põe o ponto de fuga no centro aqui, ó, da folha, tá certo? Aí fica talvez até mais fácil para você produzir. Tudo bem? Então, vamos lá. Aí ele fala o seguinte, ó. O ponto de fuga sempre corre pela linha de horizonte, nunca fora dela, quando utilizamos um ponto de fuga. Então, o rapaz aí, o Marcelo Albuquerque, é o que está a fonte de onde a gente está tirando essa informação, ok? Então, o que ele falou? O que esse X enorme aqui está significando para a gente? Que o ponto de fuga não pode estar fora da linha do horizonte. Ele sempre tem que estar na linha do horizonte. Pode até estar fora do plano de quadro, mas nunca fora da linha do horizonte. Tá certo? Então, ponto de fuga sempre na linha do horizonte e as linhas de fuga sempre convergendo do
do ponto de fuga, mas o ponto de fuga sempre na linha do horizonte, nunca fora dela. Tá ok? Aí ele deu um exemplo de um quadro do Leonardo da Vinci. Olha lá, Leonardo da Vinci, na Santa Ceia, esse quadro aqui é famoso, do Leonardo da Vinci, né? Utilizou a perspectiva linear para compor este afresco. Note que o ponto de fuga está na cabeça de Jesus. Ó, tudo se origina de Jesus, é o que o Leonardo da Vinci colocou nas entrelinhas, né? Olha só, tudo converge de Jesus. É uma mensagem que ele está passando. É claro que todas essas linhas de fuga, ponto de fuga, linha do horizonte, não estão no quadro, né? Então, é o que a gente fala que está implícito no quadro. A gente pode observar, tudo convergindo. Olha aqui as portas aqui, ó, que ele fez, né? Se você ver as bordas da mesa, elas também estão convergindo para o ponto de fuga, né? Que é Jesus, ele é o centro, né? A gente pode usar até a metáfora que ele quis dizer aqui, ó, que ele é o caminho, né? Ele é o centro. Então, o que aconteceu? Leonardo da Vinci fez, pois todas as linhas de fuga convergindo para Jesus. Então, Jesus é o ponto de fuga, tá ok? Do desenho. Ou seja, são técnicas que são utilizadas, isso aqui tem mais de 500 anos, né? Então, você pode ver que é uma técnica recorrente muito antiga, tá certo? E, ao mesmo tempo, é muito simples de fazer, tanto que a gente vai fazer ela agora, né? Então, olha lá, ó. Agora você vai precisar do lápis, de uma folha A4, uma régua e uma borracha. Lembrando, por que você vai precisar da borracha? Fazer as suas correções e apagar, principalmente, as linhas de fuga, tá certo? Você não precisa delas no seu desenho. Elas só servem para te referenciar em relação ao ponto de fuga, né? Se você quiser, por exemplo, fazer um sol nascente em cima do ponto de fuga, pode, né? Na linha do horizonte, aí você vai criar em cima dessa técnica que a gente fez. Por exemplo, olha o que o Leonardo da Vinci fez. Depois o ponto de fuga, Jesus no centro e os apóstolos nas bordas da mesa, né? Então, mas tudo convergindo para o ponto de fuga aqui, ó. Tá ok? E o que o ponto de fuga e as linhas de fuga fazem? Dão a ideia de profundidade, tá certo? Não é 2D. Pode ver o quê? Que as portas, elas aqui são do mesmo tamanho, mas na perspectiva, parece que essa porta aqui é menor que essa outra aqui, ó. Então, quanto mais distante do ponto de fuga e mais próximo do observador, maior parece o objeto. Quanto mais próximo do ponto de fuga e mais distante do observador, menor o objeto parece. Mas se você parar para observar, essas duas portas são do mesmo tamanho. Tá ok? Então, isso é uma ideia de perspectiva para dar o sentido de profundidade no que você está observando. Ou seja, é um plano 2D que está te dando a impressão, está enganando o seu cérebro e fazendo você pensar que é um plano 3D. Tá ok? Então, vamos lá. Utilizando lápis, um papel A4 e uma régua, tente criar um desenho simples utilizando as técnicas do ponto de fuga, né? Então, a gente tem o seguinte, aqui a gente tem o plano, né? Vamos imaginar que a parte branca aí é todo o seu papel A4, tá certo? Todo A4. O que acontece? O que eu tracei aí no meio aí, ó, é a linha do horizonte, tá certo? Em cima da linha do horizonte, nunca fora dela, o ponto de fuga. Ok? Então, o ponto de fuga está na linha do horizonte. Aí, eu vou desenhar um objeto que eu quero. Só que ele vai ficar em 2D. A princípio, ele fica em 2D. Ok? É uma casa, né? Pode ver que ela não tem profundidade. Ela está num plano. Tá ok? Eu quero dar sensação de profundidade, então eu vou traçar as linhas de fuga convergindo para o ponto de fuga, ok? Então aí, ó,
Em cima dessas linhas de fuga, eu vou delimitar ou eu vou limitar o tamanho do meu objeto, tá certo? Então, eu vou traçar essas outras linhas aqui. Então, agora, aquilo que eu falei, as linhas de fuga, elas são imaginárias. Eu não tenho necessidade delas, elas só servem para referenciar o ponto de fuga. O que eu vou fazer com as linhas de fuga? Eu vou apagar elas, né? Então, agora eu tenho um desenho simples, uma casa. Mas se eu quiser melhorar o desenho, fazer uma coisa mais elaborada, vamos falar assim, eu posso querer fazer duas casas, uma de cada lado da rua e a rua no meio. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar o desenho aqui com linhas de fuga. Vou até voltar com as linhas de fuga da primeira casa que a gente desenhou. Então tá aqui, ó, duas casas, uma do lado da rua, do lado esquerdo, outra do lado direito. Aqui no meio a gente tem a rua, tá certo? Então eu vou aproveitar essas linhas de fuga aqui, ó, para delimitar o limite da rua. As linhas de fuga que não me interessam, eu vou apagar. E eu vou continuar a rua aqui, ó, se eu quiser, tá certo? Utilizando todo o meu quadro, né? Toda a folha que eu estou utilizando. Então, aí, o que a gente tem? Duas casas e uma rua, todas convergindo para o ponto de fuga. Então, é um desenho bem simples. Se você quiser desenhar, fazer uma árvore, alguma coisa aqui, que nem o Leonardo da Vinci fez lá, os apóstolos, tá vendo que não é complicado, tá certo? Você pode manter aqui a linha do horizonte, desenhar um sol nascente aqui, desenhar umas nuvens, né? Você pode elaborar esse desenho, mas focando onde? Focando no ponto de fuga, tá certo? No ponto de fuga e nas linhas de fuga e a linha do horizonte. Então, ó, essa atividade que a gente fez, ela está utilizando um ponto de fuga. Na próxima aula, a gente vai aprender a elaborar 2 ou mais pontos de fuga, tá ok? Então, pessoal, basicamente essa é a aula que eu tenho para vocês hoje, tá ok? Eu espero que vocês tenham tido proveito e tentem produzir aí o desenho, né? Se você, na medida que você for produzindo, quiser ver o vídeo de novo para tirar alguma dúvida, pode aproveitar. Aproveita bastante os recursos que estão aí à sua disposição, tá bom? Então, um abraço para vocês, bons estudos e vocês fiquem com Deus, ok?